Oi, pessoal, vamos para a nossa terceira aula sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Agora nós vamos ver a reatividade dos aromáticos, dos hidrocarbonetos aromáticos. E aí a gente vai ver todos os detalhes a respeito dessa reatividade. É necessário que vocês prestem muita atenção no que nós iremos ver nesta aula. Então vamos lá. Os hidrocarbonetos aromáticos, apesar das ligações duplas, né, que são características do núcleo benzênico, né, a reatividade desses compostos não é semelhante aos demais ciclos insaturados, como, por exemplo, os cicloalcênicos, que nós vimos que sofrem reações de adição justamente por existir a ligação dupla ali na sua estrutura. Aqui não. Apesar das ligações duplas, o núcleo benzênico é extremamente estável. Por quê? O núcleo benzênico, uma das representações do núcleo benzênico é aquele círculo no meio, né? Nós vimos que existem várias representações possíveis para o benzeno, né? Para o núcleo benzênico, né? Onde são mostrados os átomos, na estrutura bondline, onde são mostradas só as ligações, e aí a gente tem também essa representação, inclusive, que tem aqui nos exemplos, onde tem um círculo no meio. Esse círculo no meio está indicando o quê? A deslocalização das insaturações. O que é isso? As duplas ligações, elas ficam mudando constantemente de lugar ao longo do ciclo. Então, na verdade, a gente tem ali um efeito chamado efeito de ressonância, onde essas ligações duplas e simples, elas vão ter o mesmo comprimento, tá? Então, é como se funcionasse como um único tipo de ligação entre os carbonos. Qual a consequência disso? Torna o núcleo benzênico um núcleo muito estável, um ciclo muito estável. Já que ele é estável, como nós vimos, por exemplo, nos cicloalcanos, né? Já que é um ciclo estável, nós não vamos ter aí reações de adição ocorrendo naturalmente. É possível que ocorram reações de adição, mas em condições extremas, sob alta temperatura, pressão, uso de catalisador, é possível que a gente tenha aí a quebra das ligações duplas, mas as reações típicas para os aromáticos são as reações de substituição. E é o que a gente vai ver. Tá? Então, eles vão reagir semelhantemente aos alcanos, né? Então, eles vão sofrer as mesmas reações que os alcanos. Eu vou mostrar para vocês aqui duas outras reações que nós não vimos quando estudamos alcanos, porque eu deixei justamente para mostrá-las nos hidrocarbonetos aromáticos, tá? Que são as reações de alquilação e acilação. Então, vamos ver aqui, ó. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles vão sofrer as mesmas reações dos alcanos, a halogenação, a nitração, a sulfonação, mas também essas duas outras reações, que é a alquilação e a acilação, tá bom? Então, aqui nos exemplos eu mostro reação de halogenação, reação com halogênio, né, que a gente vai ter a reação com o gás cloro, com o gás bromo, são os principais halogênios que vão reagir. Já justifiquei por quê, né? O flúor, ele é bastante reativo, ele acaba por acabar com o composto orgânico, né? E o iodo, ele é pouco reativo e nem chega realmente a reagir. Mas o cloro e o bromo são os compostos aí mais frequentes nas halogenações. Então, a gente tem aí a reação do aromático, né, do benzeno com o cloro. Ali a gente tem o cloreto de ferro, que vai ser o catalisador dessa reação, tá certo? As reações dos aromáticos, elas são mais lentas do que as reações dos alcanos, tá bom? Então, necessitam aí de catalisadores, de um aumento da temperatura. Então, a gente tem aí a reação de halogenação, tá bom? O composto formado vai ser um haleto, e aí a formação também do ácido clorídrico por conta da substituição do hidrogênio, tá? O segundo exemplo é a nitração, a reação com o ácido nítrico, e nós temos como catalisador o ácido sulfúrico concentrado, certo? E a formação aqui do composto, do produto que vai ser formado, vai ser o nitrocomposto, né? O grupo nitro, que vai lá substituir o hidrogênio.
e vai liberar água. É uma reação de desidratação, isso daí não é novidade, nós já vimos esse tipo de reação. A sulfonação, reação com ácido sulfúrico, aí é necessário um aquecimento, na verdade, a gente vai utilizar aí um ácido sulfúrico fumegante, ou seja, uma temperatura elevadíssima para poder ocorrer a reação. E aí a gente tem a formação de um ácido sulfônico, no caso aí um ácido sulfônico aromático e água, tá? Então, nenhuma novidade em relação a essas reações de substituição que a gente inclusive já viu lá quando trabalhou os alcanos. Novidade aqui são as reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts, o nome dos dois químicos que idealizaram esses mecanismos, né, que verificaram essas reações. Muito bem. Por que alquilação? Por que acilação? Por que desses nomes, né? Então, a alquilação é porque o composto que vai reagir com o aromático vai ser um haleto de alquila. O que é isso? Um haleto orgânico, tá certo? Um radical, por exemplo, metil, etil, propil, são radicais alquil, radicais alquila. Quando esses radicais estão ligados a um halogênio, cloro, bromo, a gente vai ter, então, um composto chamado haleto de alquila. Esse é por isso que vai ser a alquilação. O que vem substituir o hidrogênio é justamente esse radical, tá certo? Ou vai ser um radical metil, ou vai ser um radical etil que esteja lá ligado com o halogênio. É esse radical metil, etil, propil, isopropil que vai substituir o hidrogênio. Por isso que o nome é alquilação, tá certo? Quem vai substituir é o radical alquil, alquila, tá bom? E na acilação, a gente vai ter o quê? Um haleto de acila, que vai reagir com o aromático, tá bom? Então, o haleto de acila, por que é acila? Porque vai ser o grupo ácido, né, o grupo acila, que vai estar ligado a um halogênio, cloro, um bromo, e esse grupo, acila, né, esse radical, é que vai substituir o hidrogênio. Ai, que coisa complicada. Mas nos exemplos vai ficar mais fácil. Aqui é só o mecanismo da reação, tem aqui a representação dessas reações. Nos exemplos, nos exercícios, eu vou mostrar com muito mais detalhes essas reações. Então, vamos lá. Na alquilação de Friedel-Crafts, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui nós temos justamente o haleto de alquila. Então, aqui é um haleto de alquila. Haleto de alquila, tá certo? Esse R que está aqui é o radical alquila. Pode ser o metil, etil, propil, enfim, quaisquer radicais que a gente já tem estudado, certo? Então, por exemplo, pode ser um CH3. Então, no caso aqui, vai ser um CH3 ligado ao cloro. Esse é o radical, tá? Esse é o reagente, certo? Aqui, ó, a gente tem o cloreto de alumínio, que vai ser o catalisador. Então, aqui é um catalisador, cloreto de alumínio, tá bom? E aí a gente tem a formação lá do aromático, né? Do hidrocarboneto aromático. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai ocorrer aqui. Se aqui é o CH3 ligado ao cloro, então a gente tem o CH3 vindo substituir o hidrogênio. O hidrogênio vai para o lugar do CH3. Ok? Então, esse R que é formado aqui, ó, que aparece, na verdade, né, no produto formado, quem é? É o metil, é o CH3. É o CH3. Tá certo? O hidrogênio que foi substituído veio para cá, formando o HCl. Então, o mecanismo da alquilação é o mesmo mecanismo das outras substituições. A diferença é quem vem substituir.
Então, não é o cloro que vai substituir, mas é o radical, né? Pode ser o metil, pode ser o etil, propil, butil, S-butil, enfim, qualquer um daqueles radicais que esteja ligado ao halogênio, cloro ou brom, tá bom? Então, a atenção é essa. É quem vai substituir o hidrogênio vai ser o radical, e não o cloro, e não o bromo, tá bom? Na acilação, qual é o detalhe? O grupo aqui que tem, né, que vai reagir é um aleto de acila, que é derivado de um ácido, aleto de acila, tá bom? Então, qual é o grupo que vai substituir o hidrogênio? Então, esse é o radical acila, é esse grupo aqui, ó, tá bom? E no lugar desse R, né, R é um radical, que pode ser CH3, CH2, CH3, enfim. Esse radical bem aqui, ó, vai ser um CH3, por exemplo, tá? Por exemplo. Então, o grupo que vai substituir o hidrogênio é todo esse grupo aqui. Então, todo esse grupo vem substituir o hidrogênio vai para o lugar desse grupo, tá? Do grupo acila. Então, o produto formado, vou colocar aqui, ó, no lugar desse R é o CH3, por exemplo. Então, veio esse grupo, lembra que quem vai se ligar é o carbono, né? É o carbono que vai se ligar lá com o núcleo benzênico. É esse carbono aqui, ó, que vai se ligar. E aí há a formação do ácido, né? Do ácido clorídrico. Muito bem. Vejam a diferença nos produtos que vão ser formados em cada uma das reações. Na alquilação, a gente tem a formação de um hidrocarboneto aromático, tá? Já na acilação, nós vamos ter a formação de uma cetona aromática, tá? Então, ali é um grupo cetona. Esse carbono é um carbono secundário. Então, esse composto é uma cetona aromática. Então, vejam que é completamente diferente, né? Os produtos que vão ser formados são completamente diferentes nas duas reações e também em relação às reações anteriores, tá bom? Então, essa é a reação de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar somente com os exercícios relacionados a essas reações, tá? Vamos continuar então. Muito bem. Os hidrocarbonetos aromáticos também têm outra peculiaridade. É possível que a gente tenha outras reações de substituição, já ocorreu uma reação de substituição e vai ocorrer uma nova reação de substituição. E essas reações de substituições que vão ocorrer posteriormente, elas vão ser dirigidas, elas vão ser direcionadas por grupos que já estão ligados ao núcleo benzênico. Esses grupos, eles são chamados de grupos ativantes ou desativantes. Tá? E por que ativantes e desativantes? Porque são grupos, se são ativantes, são aqueles que facilitam a nova substituição. Essa nova substituição que vai ocorrer, ocorre mais rapidamente, mais facilmente. E os grupos desativantes são aqueles que dificultam uma nova substituição. Ela ocorre, mas com uma certa lentidão, uma certa dificuldade. Esses grupos chamados grupos ativantes, eles são também chamados de grupos ortoparadirigentes. Por que isso? Porque eles direcionam a nova substituição nas posições orto e para. Os grupos desativantes são também chamados de grupos metadirigentes. Por quê? Porque eles vão direcionar a nova substituição para a posição meta. Então, nós já vimos essas posições na nomenclatura, né? Posição 1, 2, posição orto, 1, 3 é posição meta, 1, 4, posição para. Então, aqui nós temos alguns exemplos de grupos que são ortoparadirigentes ou metadirigentes.
Qual a dica para a gente gravar esses grupos? Tá? Eu até vou dar outros exemplos de grupos que podem aparecer até com mais frequência. As dicas são: os grupos ortoparadirigentes são, em geral, grupos saturados, ou seja, que entre os átomos só existem ligações simples. Tá? Por exemplo, hidroxila, aqui eu até coloquei alguns exemplos que são bem comuns. A hidroxila, o grupo amino, a hidroxila. Aqui é um radical alquila, que pode ser um CH3, um radical etil, um radical isopropil, enfim, os radicais alquila. A gente tem aqui o grupo éter, certo? Pode ser grupo éter, e outros grupos nem tanto comuns, mas a gente tem essas possibilidades aí. Então, grupos ortoparadirigentes são grupos saturados, ou seja, que em geral só existem ligações simples entre os átomos. Já os grupos metadirigentes são grupos que apresentam entre seus átomos insaturações, ligações duplas, ligações triplas, ligações dativas, são grupos mais complexos. Por exemplo, o grupo ácido carboxílico, o grupo cetona, o grupo aldeído, tá? O grupo nitro, que é no caso aqui, ó, grupo nitro. O grupo sulfônico tá aqui também, ó, tá? Eu falei grupo ácido, grupo éster, aqui, grupo aldeído, tá? Aqui nem concordo muito com essa designação, mas tá aqui. CHO é mais comum de aparecer, tá bom? Então, são grupos metadirigentes, tá? Tem que gravar esses grupos? Não, tem que ver os mais comuns, né? Identificar esses grupos já existentes lá no núcleo benzênico e saber que numa nova substituição, eles vão direcionar essa nova substituição para uma posição específica, dependendo de qual grupo eles pertencem, né? Se é ortoparadirigente, se é metadirigente, ok? Vamos ver exemplos para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui, existe já aqui um composto, que é o metilbenzeno. Existe um grupo, então, ligado ao núcleo benzênico. Esse grupo é o radical metil. Eu já sei que o radical metil é um radical saturado, ou seja, só tem ligações simples ali entre carbonos e hidrogênios. Então, esse grupo, ele é um grupo ortoparadirigente, perdão. Ele é um grupo ortoparadirigente, tá? Ortoparadirigente, tá? O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter uma nova substituição. Nesse caso, o metilbenzeno ou tolueno, ele vai estar sofrendo uma nitração. Ele está reagindo aí com o ácido nítrico. O que acontece então? Já que o CH3 é um grupo ortoparadirigente, ele vai direcionar a substituição, quer dizer, o grupo nitro, que é o que ocorre na nitração, né? O grupo nitro, ele vai substituir hidrogênios na molécula do tolueno. E para onde, melhor dizendo, vão ocorrer essas substituições? Elas vão ser direcionadas pelo CH3 para as posições orto e para. Então, aqui o CH3 está no carbono 1, certo? Só tem ele mesmo, esse único radical, ele está no carbono 1. Então, o que ele vai fazer? O grupo nitro vem substituir, né? Os hidrogênios. Eles vão ser substituídos em quais posições? Então, ele vai direcionar, vai substituir aqui, ó, na posição 2, que é orto, e na posição 4, que é a posição para. Então, o CH3 direciona as substituições ali, tá? Na posição 2 e na posição 4. Então, quando o grupo nitro vier substituir os hidrogênios, esses hidrogênios vão ser substituídos exatamente nessas posições. Então, aqui, ó, tem o hidrogênio aqui, tem o hidrogênio aqui para ser substituído e tem o hidrogênio aqui para ser substituído. Então, o grupo nitro, já que são duas moléculas aqui, ó, de ácido nítrico, eu tenho dois grupos NO2 para substituir. Um vai substituir aqui, certo? E o outro vai substituir aqui.
marquei aqui estão ó, os grupos nitro que vieram substituir, tá? Então, ortoparadinitrotolueno, tá? E aí formou 2 moléculas de água, justamente porque a gente tinha 2 moléculas de ácido nítrico ali que substituíram, tá bom? Então, quem colocou esses grupos nessas posições? O grupo CH3, que é um grupo ortoparadirigente, tá bom? No segundo exemplo, nós temos aqui o grupo NO2, o grupo nitro. O grupo nitro, ele é um grupo metadirigente, tá? Entre os átomos aí formando essa estrutura, esse radical, nós temos ligação dupla, temos ligação dativa, tá bom? Então, ele é um grupo metadirigente. O que vai acontecer? Aqui nós temos uma halogenação, a reação do nitrobenzeno com gás cloro. Então, o gás cloro ele vai substituir hidrogênio, tá? Então, o grupo nitro está aqui na posição 1. Já que ele é um grupo metadirigente, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar a substituição aqui do cloro, né? O cloro ó, vai substituir hidrogênio na posição 3, que é a posição meta. Então, o cloro vem para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do cloro. A gente tem aqui o cloro na posição 3, ó. 1 e aqui 3. E aí formou o ácido clorídrico. Então, é meta-cloro-nitrobenzeno, tá bom? Então, esses são exemplos das substituições dirigidas que ocorrem exclusivamente aqui nos aromáticos, tá bom? Então, tem que ter muita atenção em relação a essas substituições. Então, nas próximas aulas, nós iremos fazer bastantes exercícios para resolver todas as questões que envolvem esses tipos de reações dos aromáticos. Então, fiquem atentos às próximas aulas e bons estudos a todos.